fertilidade, adaptabilidade, docilidade e qualidade de carne. Foram com essas características que a raça Bonsmara conquistou o coração dos criadores brasileiros e tem deixado como legado uma história de muita garra e persistência nos pastos do nosso país. No ano de 1937, nascia uma raça que transformaria para sempre os rumos da pecuária sul-africana e de criadores esparramados por todo o mundo. De um desafio lançado pelo governo ao jovem zootecnista Jan Bosman para criar uma raça de gado de corte resistente às condições do clima e que se mantivesse altamente produtiva, foi feito o cruzamento de 5/8 da raça africana Ersanga e das raças britânicas Hereford, com 3/16 avos, e Shorthorn, também com 3/16 avos. Eu faço parte, dentro do Bonsmara, da geração que acabou iniciando com a introdução da raça no Brasil, né? Foram alguns criadores que fizeram isso, alguns ainda criam, outros por vários motivos diminuíram ou pararam de criar, mas assim, vários ainda criam desde aquela época e eu faço parte de um desses. Poderia se considerar como um dos pioneiros da introdução da raça no Brasil. Isso foi muito interessante porque o trabalho de ser pioneiro é sempre um trabalho desbravador, né? Você tem que ir vencendo as etapas na medida e as dificuldades à medida que elas vão aparecendo, né? Eu tinha vários assuntos, aspectos relacionados que eu não tinha a menor ideia de que eu iria enfrentar. No ano de 1997, eu assisti um seminário no Hilton, falando de qualidade de carne, conheci o Bonsmara. Aí um grande amigo meu na época, o Carlos Maluí, me falou também da raça. Eles estavam programando uma viagem para a África do Sul. Isso fazem 22 anos, 32 anos que eu comecei aqui na fazenda, 22 anos, que foi 10 anos depois. Eu fui para a África do Sul, ao mesmo tempo eu comecei a inseminar as minhas fêmeas aqui na fazenda com Bonsmara. E o resultado foi extraordinário. Eu, ao mesmo tempo que eu inseminei, eu fui para a África do Sul, vi o gado lá, achei impressionante o que eu vi, quer dizer, aquela qualidade de pastagem que lá chove muito pouco, então, apesar da qualidade da pastagem ser boa, a quantidade é muito pequena. Então, eles têm um rebanho muito extensivo, a condição dos animais excepcional e eu pensei, bom, isso é tudo que eu quero. Eu não pensava em criar puro naquele tempo. O Bonsmara veio para o Brasil no início, inclusive, da formação do composto Montana. Então, ela foi utilizada como sendo uma das raças taurinas adaptadas que entrou na composição dessas fêmeas Montana, que na base eram fêmeas meio sangue Nelore com raças britânicas ou continentais, por exemplo, ficar para o caso Angus ou Cimental, por exemplo, e para ter um animal adaptado, um composto adaptado às condições brasileiras, eles precisavam procurar um taurino adaptado. E foram buscar, entre outras raças, a raça Bonsmara, na África do Sul, para fazer parte, então, dessa composição e trazer todo o desempenho e também contribuir com a parte de adaptabilidade para os compostos Montana no Brasil. E nós fomos expandindo o nosso rebanho com animais puros. Com o tempo, esses criadores queriam mais genética, mais embriões, e nós começamos a organizar as viagens para a África do Sul. Fizemos um total de 15 viagens, levando os criadores a conhecer as fazendas na África do Sul, conhecer os rebanhos, e todos foram importando esse material através da minha empresa. E no total, nós trouxemos 18 mil embriões da África do Sul. Então eu sempre digo que todo o rebanho brasileiro de Bonsmara passou pelo porta-mala do meu automóvel, que eu ia no aeroporto buscar o material e distribuía para todos. Nós imaginamos que antes de iniciar na criação, nós deveríamos conhecer ainda melhor a raça. E então, nesse meio tempo entre receber os embriões e conhecer bem, nós decidimos ir para a África do Sul. Nós fizemos
um grupo de pessoas. Na verdade, foram várias expedições para a África do Sul e nós fomos numa delas, né? Nós juntamos num grupo de, acho que 7 ou 8 criadores, fizemos um tour pela África do Sul, passando em algumas fazendas dos criadores que nós considerávamos mais destacados, e para conhecer. E a receptividade foi extraordinária, né? E nós fomos nos interessando cada vez mais por isso, né? Eu já tinha tendência a criar os animais, já tinha gostado dos animais, já tinha gostado da raça. É uma raça de origem europeia, né? Portanto não apresentava sangue zebu. E a ideia seria poder criar animais que fizessem cruzamento com o zebu, cruzamento industrial. Eu realmente não conhecia a raça Bosmara. E quando chegamos lá, nós fomos em 20 e poucas pessoas, né, entre técnicos, futuros criadores e pecuaristas. E para nós foi uma surpresa muito grande que realmente em todos os lugares nós chegamos, no sul da África do Sul, no norte da África do Sul, né, e nas regiões muito quentes, nas regiões mais frias, mais secas, nós encontramos um gado excepcional. A partir dessa viagem, começou um relacionamento muito bom com a África do Sul. Durante 5 anos eles vieram para o Brasil, eles implementaram o modo de avaliação da África do Sul, que foi desenvolvido pelo Bosman, e eles vieram para cá várias vezes durante esses 5 anos. Eles auxiliaram muitíssimo a nossa composição do rebanho, as avaliações, os nossos técnicos, na formação dos nossos técnicos. Então foi um relacionamento muito bom, muito importante. Ter a oportunidade de ir para a África do Sul e ver o desempenho do Bonsmara lá também, foi que então consolidou, vamos falar assim, o conhecimento de que a raça é realmente boa, tá? E ao longo desse processo a gente teve a oportunidade de acompanhar criadores e inclusive participar da aquisição de embriões e de vacas para serem doadoras na África do Sul para trazerem embriões para cá. A parceria continuou e mesmo após 20 anos de trabalho em prol do Bonsmara, a África do Sul segue acompanhando de perto o desempenho da raça no Brasil. When the first Brazilians started to show interest in Bonsmara in South Africa for Brazil, we know already at that time that Bonsmara adapted very well. But we have only a small area in South Africa, we call it the KwaZulu-Natal area, where it's hot and humid, and the Bonsmaras there is not a lot of breeders there, but they're doing well. But I must admit now, after 20 years almost, that we did take a chance, and we wasn't sure that the Bonsmara was going to adapt to this environment, to this grass, to the ticks, to the internal parasites. We didn't. We took a chance. I think these people here took a bigger chance because they paid a lot of money for the genetica to come here. But we also took a chance in saying that we are 90% sure it will work, but we were never 100% sure. A partir de um determinado momento, nós não pudemos mais importar embrião da África do Sul. O que, de certa forma, foi importante, porque nós passamos a fazer o nosso melhoramento aqui no Brasil. E a raça, o que nós focamos? Nós focamos, apesar dela vir muito adaptada da África do Sul, nós melhoramos essa adaptação aqui no Brasil. Porque o clima nosso é muito quente, a gente precisa cada vez mais trabalhar com Mato Grosso, Tocantins, Goiás, então isso foi muito importante. E nós focamos basicamente em adaptação. E porque as outras coisas o Bonsmara entrega muito bem, óbvio, mantendo as avaliações, mantendo a evolução do rebanho. Nós fomos avançando e crescendo e tentando buscar os melhores animais. Um dos problemas é que nós não conhecíamos a genética dos animais que estavam vindo, quer dizer, a capacidade reprodutiva e melhoradora dele. Precisamos aprender com isso, né? Nós fomos, então, progressivamente reconhecendo as melhores matrizes, os melhores touros
E isso foi parte do processo, foi uma das coisas que nós tivemos que aprender e, vamos dizer, enfrentar essas necessidades. Todo criador, se fosse possível, ele deveria conhecer, ter essa experiência de ver o Bonsmara lá na África do Sul, para voltar tão assim, empolgado como a gente volta quando a gente vê como a raça se desempenha lá e como são os criadores também, né? E esses criadores também que se identificam com esse sistema Bonsmara de seleção e de produção, eles se apaixonam e trazem e querem seguir esse sistema porque a gente consegue perceber realmente que esse sistema funciona. A raça é espetacular, basta continuar seguindo os mesmos conceitos, os mesmos princípios, que o sucesso é garantido. No segundo episódio da série Bonsmara, entenda como a raça se desenvolveu e quais as estratégias utilizadas para fortalecer essa genética no Brasil. Porque a gente falava muito que Bonsmara era a raça do futuro, o futuro já chegou.